Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Molecular. E hoje vamos falar um pouquinho sobre controle transcricional e pós-transcricional, certo? Primeira pergunta que surge, né, é por que a gente basicamente não tem um RNA pronto, né, para traduzir após a transcrição, né? Então, a pergunta, né, após a transcrição, o RNA está pronto para ser traduzido? Na verdade, não, né? Nós temos o que a gente vai chamar de pré-RNA mensageiro. Lembrando que o RNA mensageiro é o que a gente formou, né? Então, quando a gente forma para a síntese de uma proteína, para recuperar aquela informação que está no núcleo, para jogar para o citoplasma, necessariamente aqui vai ter que ser para sintetizar a proteína, né? Vai ter que ser um RNA mensageiro, tudo bem? Então eu preciso transformar esse RNA mensageiro de pré-RNA mensageiro para um RNA mensageiro maduro, tá certo? Então, para isso acontecer, eu tenho processamentos transcricionais que eu vou precisar realizar, tá? Em termos gerais, então, após a transcrição, todo o RNA que eu sintetizo lá, ele tem que passar por um processamento, tem que ser processado, antes de ser exportado do núcleo para o citoplasma. Então eu não consigo simplesmente pegar aquela fita de RNA que eu sintetizei e jogar no citoplasma e está tudo certo, tá? E para isso acontecer, eu tenho três eventos, né? Três eventos aí consecutivos. O primeiro deles é a adição de um cap 5' já vamos falar sobre isso, né? O que a gente vai chamar de capeamento desse RNA. Processamento do DNA, do RNA, chamado de splicing, tá? Que são a retirada dos introns, falaremos também. E a poliadenylação, que é acrescentar uma cauda poliar na porção 3' dessa fita de RNA. Essas são as três modificações que a gente vai chamar de traducionais. Tudo bem? Perdão, transcricionais. Traducionais são da próxima aula. Então, transcricionais. Então, ou seja, ao longo da síntese dessa fita de RNA, eu já estou fazendo essas três coisas, tá? Então, qual que a gente vai começar fazendo, né? Vai ser esse capeamento aí que a gente vai entender melhor. Então, capeamento do RNA, ou colocar um cap 5' na porção carboxiterminal, né, da fita de RNA, nada mais é do que um processo de modificação dessa extremidade, né, para que ela não seja degradada facilmente, tá? Então, a função desse capeamento é basicamente deixar essa porção dessa fita mais estável e menos propensa à degradação. Por quê? Porque nós temos no nosso citoplasma um monte de RNases, tá? RNases, elas consomem o RNA. E isso é meio que evolutivo, né? Você tem RNase em todo o seu corpo, na verdade, né? Se você dosar aqui na sua pele, vai ter RNase. Por que a gente tem RNase? Para degradar vírus que são compostos por RNA, tá? Então, basicamente, é um fator evolutivo. Então, se eu deixasse essa fita sem proteção, isso causaria a degradação muito rápida dela, tá? Porque as RNases, elas agem pelas pontas, né? Dessa fita de RNA, ou 5' ou 3'. Só que tem uma segunda função também. Qual que é a segunda função? Na verdade, tem várias, mas a segunda função que a gente vai colocar aqui é que esse cap 5' ele vai ter ali uma função para reconhecimento do poro nuclear para ele ser liberado. Ou seja, para eu conseguir tirar esse RNA do núcleo para jogar para o citoplasma, eu preciso desse capeamento, que ele vai ter que ser reconhecido pelas proteínas lá nucleares, né, do poro nuclear, e aí vão liberar essa proteína, perdão, vão liberar essa fita de RNA para que ela possa seguir em direção ao citoplasma, tá? E a terceira função é o reconhecimento dessa porção pela maquinaria de tradução. A gente vai ver numa aula de tradução como que isso acontece, tá? Então o ribossomo vai ter que reconhecer essa porção. Então, para que haja a tradução desse conteúdo, eu preciso desse capeamento também, tá? Então, o que é o capeamento? O capeamento é a adição de uma guanosina monofosfato na porção final, 5' ali, dessa, ou inicial nesse caso, né? Dessa fita de RNA mensageiro, tudo bem? O que essa guanosina, como que ela chega ali, né? Durante ali o processo de síntese da fita,
eu tenho várias outras enzimas que acompanham a RNA polimerase que a gente não tinha comentado na aula de transcrição, tá? A RNA polimerase ela não está sozinha ali, né, sintetizando aquela fita. Existem proteínas complementares que estão associadas a ela para que façam determinadas funções, né, durante o processo de síntese da fita. São elas fatores de capeamento, que são várias proteínas que estão trabalhando, né, em prol desse capeamento. Fatores de splicing também vão favorecer ali o processo de splicing. E fatores de poliadenilação, que são proteínas que vão participar da poliadenilação dessa fita. Tudo bem? Então, durante o início do processamento, ó, percebam que as proteínas são deslocadas para a região 5' na verdade, o que acontece é que a própria fita ela passa por aqui, né? Então ela já vai ser editada ali pelas enzimas que estão muito próximas aqui, ó. Nessa imagem a gente consegue ver bem, ó. Então eu já consigo adicionar esse capeamento e a partir daqui essa fita está protegida, né, de certa forma, para que ela não seja degradada facilmente, tudo bem? Então eu coloco ali uma guanosina monofosfato e eu deixo essa fita mais estável, tá? Basicamente, então, né, seguindo aqui o capeamento, né, os passos, então, primeiro o evento, o processamento do RNA, é a adição desse cap. Então, o RNA recebe o cap assim que emerge, né, do canal de saída da RNA polimerase, foi o que a gente acabou de falar, e ocorre a transcrição, né, e ocorre logo que o ciclo da transcrição tenha progredido, tá? 3 eventos, né, subsequentes para isso acontecer. A retirada de um fosfato da fita. Lembra que ela é dessa forma aqui, né? Ó. Então a fita de RNA ela tem esses 3 fosfatos aqui. Então eu retiro um, coloco uma guanosina monofosfato no lugar. Tá aqui, ó. A guanosina aqui. E eu metilo essa guanosina. Então agora ela está totalmente protegida. Então é uma guanosina monofosfato metilada protegendo essa extremidade e garantindo aquelas outras funções que a gente já determinou. Que, inclusive elas estão aqui delimitadas, tá? Ó, distinção, né, de tipo de RNA, exportação do citosol, né, para o citosol e auxílio de montagem do ribossomo a partir de RNA ribossômico também, tá bom? Vamos partir para a poliadenilação. A poliadenilação é o último processo que acontece, tá? A poliadenilação nada mais é do que adicionar uma cadeia de adeninas, várias e várias adeninas, centenas de adeninas, na porção final, que é a 3'. Tá? Lembra que a gente sintetiza a fita de 5' 3'. O que acontece quando eu acrescento essa poliadenilação? Eu retardo o tempo de degradação dessa fita de RNA mensageiro. Percebam que eu falei retardo o tempo e não impeço, né, a degradação. Por que eu não poderia impedir? Né? Por que eu não poderia colocar uma guanosina monofosfato lá na outra ponta? Enfim, além das condições moleculares que não seria viável, isso causaria uma estabilidade muito grande nessa fita de RNA. E a gente não quer isso. Porque muitas das fitas de RNA que a gente sintetiza, a gente sintetiza momentaneamente para uma condição específica daquele momento. Então, ou seja, eu posso deixar aquela fita de RNA permanente lá naquele citosol, sendo traduzida para sempre? Não, não posso. Então ela precisa ser sintetizada, usada e degradada, né? Então, para que haja a degradação pelas próprias RNases, eu preciso dessa poliadenilação. Então, quando eu libero essa fita, as RNases já vão consumindo essa porção da fita que é da poliadenilação, né, de poliadeninas aqui. Só que, se você concordar comigo, quanto mais adenina eu colocar, mais estável ela vai ficar, mais tempo vai demorar para a fita ser degradada. Lembrando que a degradação é sempre pela ponta, né? Então isso me dá tempo para eu usar essa fita quando eu quiser, o quanto eu quiser, né? Ou mais ou menos, né? Por um tempo limite ali. E se eu precisar de mais, eu faço uma nova fita. Tudo bem? Então essa poliadenilação ela tem essa característica, além de estabilizar a fita, deixar ela ali pronta para ser lida, tem uma participação também na expulsão para o citosol, né, para o transporte para o citosol, tem também uma colaboração ali para a parte de produção da proteína, enfim, lá na tradução.
mas além disso, ela acaba retardando o tempo de degradação, o que faz com que você tenha uma síntese dessa proteína sem que ela seja sintetizada para sempre, tá? Quando eu não quiser mais, eu deixo ali a degradação acontecer e acabou, tá certo? Essa cauda poli-A, ela é colocada por uma enzima chamada de polimerase poli-A, tá? Dentro lá dos fatores de poliadenilação, temos uma enzima chamada de polimerase poli-A. Essa polimerase poli-A, ela vai fazer o seguinte, ela vai cortar a sequência terminadora lá, uma sequência que a gente transcreveu, lembra que a gente falou que a gente transcreve um pedaço de uma região, que é a região terminadora, e a gente depois fica lá, né, com aquele hairpin e tudo mais? A gente, a partir dessa enzima aqui, corta esse segmento, retira esse segmento, e eu adenilo, né, ou seja, coloco essa cauda, mais de 200 ali adeninas, né, são colocadas naquela região, tá? Protegendo aquela região de degradações, beleza? Então, eu vou colocar essa proteína, depois algumas proteínas, né, vão se ligar a ela ali para dar uma estabilidade ainda maior. Então, eu consigo estabilizar essa região por mais tempo, beleza? E o splicing, que é a terceira modificação transcricional que a gente faz. Então, o splicing nada mais é do que a retirada dos introns da molécula de RNA. O que são os introns? São basicamente sequências que não servem para a síntese daquela proteína, tá? Em compensação, eu tenho vários exons também, né? Estão vendo aqui o que está nessa cor mais escurinha aqui, são os exons. E eles sim, em sequência, constituem, né, a porção que eu preciso para sintetizar uma proteína. Então, o splicing, o nome aqui, né, splicing, é dado ao processo de retirada de todos os introns dessa sequência. Tudo bem? De todos os introns dessa sequência. Beleza? Assim, é feito então de uma forma ao qual eu utilizo algumas proteínas e alguns RNAs para fazer essa retirada. Olha que interessante. Então, existe um grupo de RNAs chamado de Small Nuclear RNAs, snRNAs, que estão unidos a um complexo proteico de mais de 150 proteínas, tá? Que formam o que a gente vai chamar de spliciosomo para retirada. Então, olha que interessante. Todos os introns, todos eles, tá? Independente da proteína que está formando, todos os introns, eles sempre começam de forma muito parecida e terminam de forma muito parecida. Então, eles sempre começam de forma muito parecida e terminam de forma muito parecida. Isso faz com que essas proteínas e essa maquinaria, né, de RNAs consiga reconhecer essa região, tá? Os dois juntos aqui, tá? Os RNAs, pequenos RNAs nucleares, junto com as proteínas, a gente chama de SNRPs. Então, esses SNRPs se ligam nessa região inicial de um intron, se ligam na região final de um intron e eles se aproximam entre si, tá vendo aqui? Então, essa aproximação faz com que eu crie esse spliciosomo. O spliciosomo é esse dobramento dessa região intrônica dessa fita de RNA mensageiro. E essas enzimas aqui, né, essas proteínas, elas têm função enzimática, ou seja, elas vão clivar, cortar essa região e emendar o que sobrou. Então, olha que interessante. Eu retiro, eu faço a segmentação dessa porção intrônica e eu emendo que uma na outra as porções dos exons, formando agora uma sequência apenas de exons, que é o que a gente precisa para sintetizar uma proteína. Tudo bem? Esse intron, ele tem duas funcionalidades, tá? Aliás, pode ter uma funcionalidade ou destinos, melhor dizendo, né? Tem dois destinos. Uma delas é funcional, ou seja, ele vai servir para eu sintetizar o que a gente vai chamar de microRNA. Tudo bem? Então, algumas sequências intrônicas, elas servem como sequências para síntese de microRNAs.
que são RNAs de interferência ali na síntese de proteína, enfim, que a gente vai falar depois um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Quando a gente se falar um pouquinho mais ali dos outros tipos de RNAs, a gente volta nisso. Mas eles são RNAs específicos para comandar a síntese daquela proteína. Tudo bem? Ou ele vai ser o outro destino que a gente tem, né? São dois destinos. O outro é a degradação. Tá? Esse material vai ser degradado e ele pode ser depois reutilizado ali, né? Os nucleotídeos podem ser reutilizados para a síntese de outras coisas, tá certo? Então, isso aqui demanda um gasto energético muito grande, porque imaginem que muitas proteínas trabalhando, a segmentação de um segmento gênico aqui importante, enfim, tudo isso demanda gasto energético, tá? E de fato, isso aqui tem um gasto energético razoavelmente grande, beleza? Só que dentro ainda dessa sequência de splicing, existe um tipo de splicing que é chamado de splicing alternativo, tá? Temos o splicing normal lá, que é retirado dos introns, e o splicing alternativo é a retirada de alguns exons da sequência final daquela fita, da sequência da fita madura, tá? RNA mensageiro maduro. Como assim? Percebam nessa imagem que eu tenho o exon 1, o exon 2 e o exon 3. Só que concordam comigo que eu posso fazer uma sequência com os 3 exons, 1, 2 e 3. Mas eu também posso fazer uma sequência só com o exon 1 e o exon 2 e excluir o terceiro exon. Ou eu posso fazer uma sequência do exon 2 com o exon 3 e excluir o primeiro exon. Ou eu posso fazer uma sequência do exon 1 e do exon 3. Então percebam que eu posso fazer 3 tipos de alterações aqui nessa molécula. Então, mesmo eu tendo um único RNA, formado a partir de um único gene, eu tenho 3 sequências diferentes de RNAs mensageiros. O que me proporciona a possibilidade de constituir 3 proteínas diferentes. Tudo bem? Isso para nós é extremamente importante. Isso garante para a gente que nós tenhamos proteínas diferentes no mesmo espaço ali, né? Então, ou seja, em termos de quantidade ali, de espaço que isso ocupa, né, é muito menor do que ocuparia se eu tivesse que ter 3 genes diferentes para aquelas proteínas específicas. Tudo bem? Isso garante, então, que a partir de mais ou menos 25 mil genes que nós temos, nós conseguimos proporcionar ali a síntese de mais ou menos 100 mil proteínas, tá? Então isso acaba sendo muito importante para nós. Todo esse processo só acontece em eucariotos. Só em eucarioto. Então tudo isso aqui, ó, capeamento, cap 5' cauda poliar, splice alternativo, só vai acontecer em eucariotos, nós eucariotos, tá? Em procariotos isso não tem, essa regulação não existe, tudo bem? Então é muito mais simples o processo, o que novamente, como eu disse na aula de transcrição, garante que esse processo de novas células, né, sejam formadas de forma muito rápida, tá? Mas ao mesmo tempo com muitos erros, né? Então eu tenho uma regulação aqui zero, né? No nosso a gente tem um monte de regulações, então eu consigo proporcionar ali uma boa visualização, uma boa observação do que está acontecendo de fato e consigo, de fato, melhorar esse processo ao longo do tempo ali, ou utilizar mais, enfim, eu consigo adenilar mais essa cauda e utilizar mais aquele RNA sem necessariamente gastar energia para fazer outro, enfim, tudo bem? Então é um processo mais aprimorado. Tudo isso foi feito para que nós conseguíssemos retirar, né, essa proteína, esse RNA mensageiro, perdão, lá do núcleo a partir do canal, né, através do canal chamado de complexo do poro nuclear, ou apenas poro nuclear, tá? Lembra que eu falei para vocês que o capeamento ia servir para isso, né, para a gente reconhecer ali aquele poro nuclear, né, e conseguir retirar aquela proteína, ou melhor dizendo, aquele RNA mensageiro do núcleo? De fato, o que acontece aqui é que existem algumas proteínas que são proteínas que vão reconhecer esse capeamento, tá? Então, algumas proteínas que estão dentro do núcleo vão reconhecer esse capeamento. A partir desse reconhecimento, ela se liga ali ao cap
vai se ligar ao cap e ela proporciona a passagem através do poro nuclear. Tudo bem? Então ela faz uma sequência sinal, ela tem uma sequência sinal, que é o que é necessário para sair do núcleo, e ela consegue sair desse núcleo. Beleza? A partir daqui, quando ela é retirada, existe uma troca de proteínas. Então, ela é retirada daquela porção do cap e uma outra proteína vai ser interligada ali, chamada de fator de iniciação para a síntese proteica. Então, uma proteína se liga ali para agora conseguir reconhecer aquilo pelo ribossomo e eu conseguir sintetizar uma proteína a partir dessa fita. Tá certo? Então, percebam a importância aqui desse capeamento para a retirada, né, dessa fita do poro. Tudo bem? Tipos de RNAs. Né? Já falamos de alguns, mas é interessante a gente ressaltar alguns outros. Né? Existem vários tipos de RNAs. Alguns deles são extranucleares. Tá? Então, e uma coisa que a gente não falou ainda que é importante falar, existem tipos de RNAs com base na característica de cada célula também. Porque, por exemplo, existem genes diferentes, né? Alguns genes são constitutivos, ou seja, eu tenho que produzir RNA sem parar. A todo momento estou produzindo RNA. Por quê? Porque eu não posso dar falta daquela proteína que é composta a partir daquele RNA. Tudo bem? Então imagina que eu tenho genes. Um exemplo disso são genes de constituição de matriz celular, né? Da constituição da própria célula, assim, da estrutura da célula. Né? Então, para manter o citoesqueleto, por exemplo, íntegro, eu preciso de um gene que se mantenha sempre ativo, renovando aquelas proteínas que estão sendo degradadas, estão ficando ruins ali naquele momento, eu preciso substituir. Tudo bem? Mas eu tenho vários então, tipos de RNAs, alguns permanecem dentro do núcleo, outros saem para fora, né, no citoplasma, passam pela sequência sinal, pelo poro nuclear através da sequência sinal e vão ter sua função lá no citoplasma. Então, alguns deles, os codificadores, né? RNA mensageiro, tudo bem, será traduzido em proteína, então acabou, é ele. E os não codificadores são os que não são traduzidos em proteína, né? Então são basicamente todos os outros, né? Então eu tenho RNA transportador, RNA ribossômico, microRNA, siRNA, snRNAs que a gente já viu, né? Aqui é de silenciamento, aqui é de auxiliar lá no processo de splicing, né? Que a gente acabou de ver. Então são vários tipos de RNAs diferentes que vão ter participações muito diferentes. MicroRNAs e RNAs de silenciamento, eles são RNAs importantes para a regulação da síntese da proteína. Então, imagina que eu liberei a fita lá de RNA mensageiro para o citoplasma. Mas a minha célula, por algum motivo, quer bloquear aquele processo agora. Mas eu tenho um monte de RNA lá no citoplasma. O que faria com que eu sintetizasse aquela proteína de qualquer forma. Uma vez no citoplasma, ela está lá para ser sintetizada. Como que eu faço para bloquear esse processo? Eu sintetizo um microRNA, libero ele lá no citoplasma, esse microRNA se liga na fita de RNA mensageiro, impedindo que o ribossomo reconheça aquela fita. Logo, ela para o processo, entende? Então é um processo de regulação. Se eu não quero mais constituir aquela proteína, se eu fiz fita demais de RNA e agora eu preciso parar, eu sintetizo um pequeno RNA mensageiro, um microRNA, mando lá para o RNA mensageiro, ele bloqueia e eu paro a síntese. Isso acontece com o RNA de interferência também, tá? Se é siRNA, é a mesma coisa, um outro contexto, mas é basicamente a mesma coisa, tá certo? Então, percebam que eu tenho funções muito diferentes. RNA transportador vai ser utilizado lá no processo de tradução, falaremos em breve numa próxima aula. E o RNA ribossômico também vai ser utilizado lá numa próxima, aliás, lá no citoplasma para a síntese da proteína, tudo bem? E aqui está só a sequência de todos, né, para que você aí guarde essas informações na cabecinha de vocês, tá? Então, RNA mensageiro, vários outros aqui, todas as informações, né, o de silenciamento está aqui, ó, né, a degradação do RNA mensageiro também, silenciamento gênico também acontece a partir desses microRNAs, tá? Bloqueio de tradução, ó, lá no ribossomo, desadenilação, é interessante, eu consigo basicamente retirar a cauda poliA, o que facilita a degradação, né? Enfim, tudo bem? Então todos esses vão ser importantes para a gente em algum momento, certo?
Então foi isso, nossa aula. Espero que tenham gostado. Até mais, até a próxima aula. Nos vemos lá.